Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Nó aqui, CEO e fundador da Base Viral. Estamos começando mais um episódio especial do nosso Viralcast, seu podcast de marketing, vendas e gestão. Hoje a gente está com uma convidada muito especial, uma líder inspiradora, uma pessoa que me ensina muito todos os dias. A gente trabalha junto, eu tenho esse privilégio. A gente vai conhecer hoje um pouco mais da Caroline Merholtz, COO da Base Viral. E aí, Carol? Bom, depois dessa introdução aí, vou ter que fazer bonito, né? Não posso falar nenhuma mentira. Exatamente. Pô, prazer estar aqui contigo, tá? Prazer mesmo dividir esse espaço aí com você. Muito legal. Primeira vez que a gente está gravando junto, né? Primeira vez. Então vamos aqui conversar um pouco sobre a vida, sobre gestão, sobre como a gente trabalha. A ideia hoje aqui, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre gestão, sobre marketing e indicação. A Carol tem um grande case de vendas por indicação lá na Viajar Faz Bem, a gente vai falar um pouco. E falar um pouquinho também de vida pessoal aí, de rotina e operações. Pra gente começar quebrando o gelo, quero que tu fale como que tu começa os teus dias de trabalho. Tem alguma rotina, tem algum ritual, ou mesmo no final de semana, alguma coisa que tu faça pra conseguir ter toda essa produtividade que tu tem? Cara, tem. Vou te falar que foi algo que eu aprendi com o Alfredo Soares. Inclusive, o Alfredo, em algum momento, ele disse que ele começava a semana dele no domingo mesmo, a semana de trabalho dele no domingo. E mudou a minha vida, assim, sabe? Hoje eu tenho o hábito de domingo à tarde, finalzinho da noite ali, eu preparo toda a minha agenda da semana, anoto tudo, e aí tu sabe, né? Mas eu vou contar aqui. Eu tenho a agenda, né, digital ali, mas eu tenho o bom e velho caderninho. É um prazer sempre dar o check das minhas rotinas. E então, tem a mão também, né? E tenho a mão também, né? Aqui, ó, a minha mão sempre rabiscadinha com a minha... E essa aqui é legal porque é a minha agenda que eu não termino o dia sem resolver. Então, o que está na minha mão é a minha prioridade, com certeza absoluta. E aí, começar a semana no domingo, cara, alivia a minha semana toda. Então, eu acordo de manhã, acordo sempre antes, né? Eu gosto de acordar cedo, gosto de tomar meu café da manhã, para mim é minha refeição favorita, inclusive. E eu acho que ela garante aí um dia bem prazeroso de trabalho. Legal. Eu trabalho um pouco no domingo também, de tarde. Parece que a gente começa a semana mais relaxado, assim, né? Sem tanta ansiedade. Eu acho que diminui muito a ansiedade e me dá uma sensação, assim, de tô preparada. Tipo, pode vir que eu tô preparada, assim, sabe? Legal. E aí, é bom. Massa. Boa. Carol, tu tem uma trajetória bem interessante, tu te formou em psicologia, né? E aí tu foi indo pro universo de ser uma executiva, né? E trabalhar em empresas e assim por diante. Como que tu acha que esse teu background, essa tua formação te ajuda hoje para exercer liderança, para interagir com as pessoas? Eu vejo que isso é um grande diferencial que tu tem. Tu tem o conhecimento técnico, né? Muitos empresários, empreendedores, eles aprendem isso na marra, errando bastante. Mas o teu caso já vem com um pouco mais de bagagem. Queria entender isso um pouco melhor. Eu acho que uma vez psicóloga, sempre psicóloga, sabe? No final do dia, eu gosto muito da profissão que eu escolhi, muito mesmo. Mas tem uma outra que também casou muito com o meu desenvolvimento, digamos assim, sabe? Eu saí da psicologia, contando brevemente, eu tive uma passagem pela psicologia trabalhando doenças do trabalho. E aí eu fui pesquisar o que fazia um ser humano adoecer no trabalho. E aí tem toda uma teoria por trás disso, que eu não vou entrar no mérito, mas eu descobri que, o trabalho pode gerar muita saúde, muita felicidade, e eu me apeguei a esse lugar do trabalho. E aí acabei tendo contato nessas minhas pesquisas e trabalhos com muitos executivos, e eu comecei a receber feedbacks. De dizer, cara, eu acho que tu leva jeito para entender as relações humanas no trabalho, tu não quer fazer nada com isso. E aí eu fui convidada a começar a dar treinamento, a uma mentoria, né, com esses executivos que confiavam ali a verdade deles a mim. E aí gostei, né, comecei a interagir nesse universo e descobri que eu tinha meio que uma engenheira enrustida em mim, assim, sabe? Comecei a entender que, além de pessoas, eu também gostava bastante de números, apesar de não ser a maior fã deles, né, mas gostava dele. Ajuda, né? Se a gente tiver como ferramenta, ajuda no dia a dia. Ajuda demais. Os números também falam muito sobre as pessoas, né? Com certeza. Então, ajuda mesmo. E aí, me envolvi muito diante do ambiente de trabalho e eu gosto de pessoas. Eu gosto de pessoas, então, geralmente, onde tem desafios, tem pessoas. Eu gosto de desafios e gosto de pessoas. Opa, deu certo. Eu acho que aqui eu me encontrei. Eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa
talvez uma das poucas que, infelizmente, a gente pode dizer que é 100% realizado na vida. Assim. Eu me que formei legal. em algo que eu amo, não deixo de ler nunca sobre o assunto. E trabalho com isso todos os dias, porque, querendo ou não, a psicologia me dá um background muito grande de ouvir o outro, talvez com menos julgamento, vou dizer isso, né? Talvez querer ouvir mesmo o outro. Né? Eu gosto de ouvir o que me falam e gosto de prestar atenção no outro. Assim. Então, isso me favorece bastante. Assim. Eu gosto de uma expressão, tu já ouviu falar, que é a leitura de cenário, né? Sim. Às vezes, quando tu lê a pessoa, assim, pensa o que está por trás dela. Eu não acredito muito em gestão de pessoas, eu acredito em gestão de ambiente. Legal. Então, olha onde ela está inserida, entende ali os mecanismos que estão por trás disso e, na dúvida, pergunte a ela a resposta que tu quer. Eu acho que é o que o psicólogo faz lá no setting e talvez é o que eu trago da psicologia para cá. Mas tu sente que tu usa muito das ferramentas que a faculdade mesmo ensinou? Porque muita gente fala isso, né? Ah, faculdade e tal, beleza. E parece que as ferramentas não são ligadas diretamente com o dia a dia real do meio profissional, né? Tu sente que tu usa de fato as ferramentas ou não? Foi mais um background de entender os grandes fundamentos e depois agora as ferramentas no mercado de trabalho, na verdade, são outras, a gente vai aprendendo no dia a dia. Olha, eu vou dividir a minha resposta em duas, tá? Existe uma ferramenta que a psicologia ensina e vou chamar de ferramenta ela, que é fazer perguntas. Essa eu uso mesmo. Eu pergunto mesmo, assim, sabe? Então, essa eu trouxe para minha bagagem profissional. Mas, sendo sincera, do ponto de vista técnico, de ferramentas da psicologia que tu aprende na psicologia, não. Tá? É uma necessidade para um profissional da psico que queira vir para uma carreira executiva, se relacionar e entender o que está acontecendo no mercado para pegar as melhores práticas, assim, tá? É até um viés que a psicologia até um pouco julga, tá? De ferramentas. Então, enfim, eu não partilho dessa ideia, mas acho que perguntas é o que a gente é ensinado a fazer e a gente tem que fazer, assim. Engraçado que no marketing também a gente resolve muita coisa com pergunta. Tu vê, né? Não é? Quem tem boca vai a Roma, né? Velha expressão que nossa avó falava. É verdade. E uma coisa que tu falou, que é um clichê, mas eu acho que vale a pena sempre reforçar, negócios são pessoas, né? Então quem não entende de pessoas não entende de negócios, tanto internamente quanto externamente. Clientes são pessoas, colaboradores são pessoas e assim por diante. E aí, entrando um pouco mais nisso, Carol, nessa tua trajetória, então, como executiva, tu já foi COO, né? E tu já foi CEO de uma empresa também, Chief Executive Officer. O que foram os teus aprendizados dessa tua trajetória que tu traz para os teus desafios de hoje aqui na Base Viral? Não descuide do caixa da sua empresa nunca. Caixa é rei. Caixa é rei, ele manda, entendeu? Ele manda verdade. No negócio. E aí, enfim, vou deixar esse romantismo, né, das pessoas que eu trouxe muito forte, mas o caixa é rei. Né? Eu acho que esse é um grande aprendizado que eu tive a oportunidade de aprender mesmo, com bons mentores, inclusive, sobre como olhar para isso. Nós tivemos um mentor que nos ensinou isso, né? Sim. O Leandro Freitas, né? Leandrão. Vou citar ele aqui. Que grande fera. Grande abraço, Leandrão. É verdade. Um cara demais aí que também me ensinou muito sobre esse processo. Depois disso, cuide do seu caixa. Olhe as suas pessoas. Não importa se tu é remoto ou se tu é presencial. Conversa com elas. Pergunta para elas o que está acontecendo. Porque se tu entende o teu caixa, e ele vai dizer muito sobre as tuas pessoas também, né? Você vai conseguir fazer um bom game ali de trabalho para todo mundo, né? Fazer aí, nós que somos uma empresa orientada aos princípios do capitalismo consciente, ele vai nos dizer muito sobre isso, né? Então, sobre como orientar os negócios a uma geração de valor aí também de pessoas, né? Então, o meu aprendizado foi, cuide do caixa, observe bem as pessoas. E no final do dia, a estratégia é só um conjunto de intenções. Se tu não executar da melhor maneira, vai ficar bonito no papel. Essa frase é boa, hein? Essa aí dá corte, hein? A estratégia é um conjunto de intenções. É, só isso que ela Legal. Tá? Que massa. A estratégia, ela não é minha, tá? Ela é de alguém, eu não sei dizer. Pegou no ar. Né? Mas agora ela é minha também, agora ela é nossa. Claro, pô, é isso. Estratégia é um conjunto de intenções que você tem. Sim, no final do dia, a execução é que define o sucesso do teu negócio. E eu sempre falo pra galera, tu já me viu falando isso em reunião, se tem alguém que tem que estar bem, é a empresa.
A empresa tem que estar bem em primeiro lugar, porque se ela não está bem, ninguém vai estar bem. Se não tiver caixa, ninguém consegue ser pago, a gente não consegue fazer nada, não tem nada sem isso, né? Não tem nada. Então, acho que essa é a primeira prioridade. E até falando disso, vamos abrir um pouquinho da caixa preta da Base Viral. Vamos. Quais foram os primeiros desafios que tu enfrentou quando tu chegou aqui? E como que tu resolveu eles, né? Como que foi? Conta um pouquinho disso. Cara, eu vou te falar que, né, na conversa que a gente teve, eu acho que isso também foi uma prática muito legal que eu queria compartilhar aqui, tá? Falando em desafios de base viral. Nós tivemos uma conversa, que agora a gente colocou no nosso processo de gestão, que foi uma conversa de papo de cozinha, né? Papo reto. Papo reto. Eu não entrei aqui na base viral achando que tudo era maravilhoso, né? E que tudo estava lindo e perfeito. Não. Né, tu sentou comigo e me falou, Carol, nosso desafio é esse, a gente precisa resolver dessa, né, a gente acredita que mais ou menos é dessa maneira que a gente quer resolver, qual que é a tua opinião? Então, eu já vim preparada. Quando eu cheguei aqui, me deparei com uma cultura forte, uma galera extremamente alinhada de cultura, time remoto, então, algo que te espanta, te confesso, assim, que deu nossa, que loucura isso. E aí que tu vai entender todos os rituais muito bem delimitados, a galera muito bem alinhada, comunicação de alta performance. A gente vai para quê? A gente vai para a expansão da base viral. Acho que esse foi o meu principal desafio do ponto de vista de, o NOL tem um conjunto de intenções e tem uma estratégia e eu fui contratada para executar, né? E aí, com grande parceria nossa aí, não tô rasgando, mas é verdade, parceria de jogar aberto, né? Eu te fazia perguntas, tu me dava respostas, né? E vice-versa. A gente entendeu que era com as pessoas que a gente ia crescer. E aí, a gente foi pro desafio número 1, né? Que ainda segue sendo um desafio, porque trazer talentos é sempre um desafio, que é aumentar o nosso headcount de uma maneira inteligente, né? Com pessoas muito bem preparadas, para aceitar, para assumir esses desafios que nós temos. Então, headcount, primeiro desafio, crescer a nossa operação de uma maneira inteligente. Segundo desafio, uma empresa consolidada, 10 anos de mercado, né? Já líder de mercado. Eu ia jogar no time Série A líder, né? Então, eu pensava, cara, como é que eu vou manter essa galera aqui também, né? Fazer parte desse time. E aí, o grande desafio que eu enxerguei ali na operação é como é que, né? Já estávamos líderes de mercado, a gente sabe como entende, acredita como vamos permanecer nesse lugar, obviamente, né? Com bastante humildade, com bastante respeito ao mercado e aos nossos clientes. Vamos elevar o nível de serviço da nossa entrega. E aí a gente, faz aquilo que a gente diz que tem que fazer, que é perguntar para o cliente o que ele queria. Sim. E aí a gente se une com o nosso time de vendas, nosso time de CS, consultoria, e pergunta para o cliente o que ele gostaria de ter a mais da base viral do que ele já tem. E aí a gente vai para um segundo desafio, que é entregar para ele o que ele queria, garantindo a nossa execução, garantindo o nosso caixa, né, numa proposta de valor que fizesse sentido. Então, segundo grande desafio é levar o nosso nível de serviço. E terceiro, vamos olhar para o mercado, né? Vamos olhar para aquilo que a gente faz muito bem feito, uma empresa consolidada, com consultorias de 6 meses. A gente entende, aí eu vou falar um pouquinho também sobre isso. Claro. A gente entende que a longevidade é que garante muito do sucesso de um programa de indicação. Então, a gente leva a base viral para um outro momento de, não somos mais uma consultoria de 6 meses de duração com possibilidade de renovação. A gente eleva a nossa cauda de entrega para 12 meses. Sim. Terceiro grande desafio. Então, esse foi o cenário que eu peguei e que estamos vivendo aí com uma parceria forte com o time, que é incrível. Time 10, estamos executando, né? Até para complementar isso, a gente começou... Tu tá 8 meses? 7? 8 meses. 8 meses, né? Então, a gente está organizando a casa para uma expansão, né? Bastante coisa para fazer ali de melhoria mesmo, de operação e tudo mais. Apesar de que eu acho que a gente é uma empresa relativamente bem organizada, mas sempre vai ficando coisa para trás, você tem que ir lá e tem que levar para a próxima fase. Se os processos não quebram, quer dizer que tu não está crescendo, não está evoluindo, tu está fazendo tudo igual sempre. Então, ficar estável também não é uma boa notícia, né? E aí, essa ideia de a gente organizar os processos chaves e daí sim fazer a construção do time que vai nos levar para o próximo caminho, acho que é o grande trabalho de 2024 nosso, que a gente ainda está
correndo aí para concluir. Correndo para concluir. Para que, Temos um quarter para entregar, OKRs aí, né? Exatamente. Para garantir as notas positivas aí do jogo. Estamos gravando esse episódio no meio de novembro de 2024, então quem está ouvindo aí depois vai saber que esse é o nosso cenário atual. E aí tem algumas vagas que a gente contrata para crescer e tem outras vagas que a gente cresce para contratar, certo? Então, as vagas diretamente geradoras de receita, aquelas que a gente tem que colocar na frente para conseguir fazer caixa. Eu acho que numa empresa de serviço que tem como principal orçamento a folha, né, essa conta que é a conta mais alta de uma empresa de serviço, você está, né, diretamente responsável por gerenciar isso. Obviamente, a gente trabalha bem junto ali. Claro. Acho que é o grande desafio que a gente tem agora mesmo. Com certeza. E tu falou sobre o tempo de contrato também, né? Só um complemento em relação a isso. Quando a gente começou a Base Viral, lá atrás, eu vendia muito nessa linha. Cara, eu vou entrar, vou instalar e vou sair. E era agradável aos ouvidos, né? Não é uma consultoria que vai ficar te enrolando, não sei o que e tal. Tem um monte de gente com esse tipo de memória e lembrança de consultorias. Sim. Mas com o tempo a gente veio percebendo que, na verdade, primeiro que as empresas não conseguiam tocar sozinha, porque não tem especialistas, o time tem turnover, ou alguém quer ser promovido, e daí perde-se ali o fio da meada e tudo mais. E também entendemos que, na verdade, montar um programa de indicação, botar uma ferramenta no ar e não é o que dá resultado. O que dá resultado, né, é essa gestão, melhoria contínua, otimização, desenvolvimento. O que eu vou fazer para, nesse mês, ter um resultado superior ao mês passado? Com certeza. Então, a gente está fazendo pequenas mudanças também de modelo, né, de entrega, de negócio mesmo, para a gente realmente ter ainda mais sucesso. É que a gente já vem sentindo o resultado disso, né? Sim. Pô, quando a gente conversa com o nosso cliente, a gente fala para ele, eu posso ficar mais tempo aqui contigo. Pô, né? Quem é que não quer, né? Os nossos squads, abrindo um pouquinho, né? São compostos por 3 pessoas especialistas. Né? Então, imagina o custo de um time de 3 especialistas na tua empresa. Quando tu entende que, pô, tu pode ter isso, né? Obviamente, né? Com um valor muito menor, faz total sentido. Legal. Carol, agora uma pergunta um pouco mais pessoal, mas também profissional dessa transição. Qual que é a tua grande motivação nessa fase nova? A gente já falou isso, né? Nas nossas one-on-ones aí e tudo mais, e PDI, etc. Sim. Mas, enfim, para quem está te conhecendo hoje também, né? Falar um pouquinho sobre isso. Legal. Bom, para quem não sabe, eu tenho uma filha, né? Eu tenho uma filha, a Lívia, a pauta mais sensível da vida, né? Essa é a pauta sensível. E... Muito, muito bonita, muito inteligente, conheci ela já. Tio Nol levou um quebra-cabeça lá que a gente ainda não conseguiu montar. É verdade. Ainda tô devendo uma foto, tá nos OKRs aí do quarto. Vocês já mexeram? Já começaram? Já mexemos, mas tem uma parte ali que tá pegando. E aí ela tá fazendo, né? Eu tô fazendo a escola ideal, né? Ela que tá montando e eu só tô dando a mentoria ali, claro. Né? Então, tá bem legal. Daqui a pouco ele chega a foto completa. Massa. Mas a Lívia, pessoalmente, hoje é um grande motivador. Então, poder gerar, né, poder entregar para minha filha, falando um pouco aí, a Base Viral, ela é uma estrutura que o trabalho como um todo, né, ele nos fortalece pessoalmente. Então, quanto mais forte eu estiver, mais ao lado dela, dando suporte, eu posso estar, né? Então, isso é algo muito forte, assim. Quando eu vim para a Base Viral, eu vim buscando esse conhecimento além, eu vim buscando essa estrutura de trabalho, obviamente, que me permite também estar perto da minha filha, né? Nós somos uma estrutura remota, então eu fico com ela em casa e isso é excelente, perto dela, dando essa atenção. E, pessoalmente, hoje a minha grande entrega é desenvolver a minha filha para o mundo. Né? Levar ela para o mundo, fazer ela ser aí uma cidadã aí de portas abertas para poder conquistar o que ela quiser. Acho que esse é o meu grande sonho. E que ela seja feliz, né, Nol? Baita projeto, né? Um baita projeto, né? Eu vou parafrasear o Leandro, tá? A Lívia é o meu maior projeto, né? E com certeza a minha única expectativa com ela, e eu trabalho para que seja, é que ela seja uma pessoa realizada, né? Não importa. E procuro gerar um exemplo para que ela entenda o quanto, né, a mãe dela é uma pessoa que se esforça quando a gente quer algo, né? Você fala muito, eu acredito, as nossas atitudes têm que acompanhar os nossos sonhos. Sim. Né? Eu venho me esforçando para ter os meus sonhos realizados. Então, que ela possa ver isso,
Hoje a base viral me permite que ela enxergue o quanto a mãe dela se dedica. Isso é muito legal. Legal. Sou muito fã de vocês duas, tá? Já sabe, já te falei. Eu ainda não tenho, né, os meus. Quem me acompanha sabe, ainda não tenho filhos, mas em breve terei. Aí eu vou ter uma mentora aqui, classe A, para me ensinar, né? Uma curiosidade que vale a pena contar, né? A Lívia, a área de vendas reporta para mim aqui na Base Viral. E, a gente fala de meta o tempo inteiro, né, galera? Meta. Essa história é muito boa. E aí, ela me perguntou um dia o que era a meta. Daí eu falei assim, filha, a meta é um negócio que, quando tu alcança, acontece uma coisa muito boa pra tua vida. Porque quando tu bate uma meta, tu vai a êxtase de satisfação e a meta te gera remuneração. Tu compra e conquista coisas na tua vida. E aí ela me perguntou, né? Disse assim, mãe, o que tu faz? A gente viaja quando a mãe bate meta, né? A gente vai ao shopping, sei lá, a gente passeia, faz um monte de coisa. E aí eu combinei com ela que toda vez que a mãe batesse meta, ela também iria ser premiada diretamente por isso, né? Além de, obviamente, poder viajar, e já é um prêmio, mas eu compro sempre algo que ela quer. Então, quando nem sempre a gente bate meta, né? Já aconteceu, infelizmente, aí da gente não entregar uma meta, ela não ganhou. E aí ela entendeu a frustração que a gente sente quando a gente não consegue as nossas alavancas aí, os nossos objetivos. E é muito legal, porque ela me acompanha nisso, assim. Então, eu tenho uma líder lá em casa que me pergunta, mãe, como tá a meta? Porque ela quer ganhar o presente dela, né? Então, cara, eu acho que... tá todo mundo alinhado no que a gente tem que fazer, é top numa família. E daqui uns aninhos ela tá ali vendendo lado a lado da gente. Cara, seria um grande orgulho, né? Porque eu posso dizer que, eu sou uma vendedora. Né? Tive grande parte da minha vida vendendo, né? Hoje a gente vende ideias, e vende contratos também, né? Entro junto com o time ali para fazer isso. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando, dizendo, cara, ensine aos seus filhos se comunicarem. Porque o resto é resto. Então, que ela saiba se comunicar e seja feliz. Minha mãe era uma vendedora também, já te contei essa história, né? Muito bom. E, nossa, realmente muito valoroso essa skill de venda, de comunicação e tudo mais. Quando eu era criança, ela me levava no escritório dela, já te contei essa história, para quem está nos ouvindo também aí agora. E eu ficava lá brincando de grampeador, papel, régua. Naquela época era tudo papel nos escritórios. E ela vendendo, telefone, vendendo. Ela não me ensinava diretamente, né? Pelo menos não que eu me lembre. Alguma técnica ou coisas desse estilo. Mas eu ficava ali só por osmose e exemplo, né? Aprendendo. E aí virei um vendedor, né? Sou vendedor com orgulho, acho que... é muito bom vendedor, cara. Tua mãe adoro arrasou. Vender, E é uma skill que paga, realmente. É uma skill que paga. Porque, como tu falou, Carol, dá para vender ideia, dá para vender produto, serviço, dá para vender visão, dá para vender tudo, sociedade e assim por diante, né? Cara, é a profissão, sabe? É a profissão, assim. É admirável demais quem tem essa característica aí de ser vendedor. E isso é treinável. Né? Claro. Graças a Deus, a gente derrubou a tese de vender é dom. Perfeito. Né? Vender não é dom, vender é esforço, técnica, né? Um bom mentor ali para te apoiar, bons livros, e é isso. Boa. Carol, vamos começar a falar de marketing de indicação? Bora. Marketing de indicação. A gente, enfim, faz isso da vida atualmente, né? Isso aí. Base Viral é a primeira empresa especializada na gestão de vendas por indicação. Então, a gente vai nas empresas, estuda os clientes delas, monta um programa de indicação lucrativo, que encaixe com o financeiro. A gente estrutura jornadas dos clientes indicadores para que ela consiga ter sustentabilidade, fazer isso funcionar ao longo do tempo. E temos cases aí em diversos segmentos diferentes. Tu passou por um super case também, né, no mercado de turismo. De maneira geral, vamos falar primeiro de maneira geral. Por que tu acha que é uma estratégia tão poderosa? Assim, qual tu acha que são os principais ganhos que uma empresa pode ter e que tu sentiu na prática isso, né, enquanto COO e CEO de uma empresa que tinha um excelente programa de indicação? Cara, eu posso dizer que eu trabalho na Base Viral já fazem 5 anos e 8 meses. Porque, né, eu venho de uma empresa, de uma estrutura, né, a Viajar Faz Bem, né, a antiga SB Tour aí, que o Rodrigo montou, né, e nos apoiou aí a estruturar o programa de indicação, né, Nol? Mas os principais ganhos que uma empresa tem, 2 grandes eu vou citar, tá? Um do ponto de vista de experiência do cliente. O marketing de indicação, eu já te falei isso.
Na minha opinião, ele não é só marketing e vendas. Na minha opinião, ele é uma excelente estratégia para você que quer colocar o teu cliente no centro e não tá achando o jeito. Uhum. Sabe? Porque ele te obriga a você cuidar do teu cliente. Então, assim, tu vai ter que falar com ele, você vai ter que ouvir ele, fazer perguntas para ele, né? E você vai ter que encaixar ali o desejo dele dentro do teu programa de indicação. Então, tu te aproxima muito do teu cliente. Acho que esse é um grande ganho do programa de indicação, que às vezes a gente nem fala tanto, né? Verdade. E um segundo ganho que eu vejo aí diretamente está ligado com a primeira coisa que eu te falei, que a gente não pode descuidar, é o caixa. Pô, tá cada vez mais difícil, e era difícil para nós lá, adquirir clientes. Nós éramos no universo de turismo, nós disputávamos lead de tráfego pago com, grandes marcas aí de mercado. Então, a gente, era peixe pequeno dentro desse mercado. E a gente começou a entender que ficava cada vez mais caro vender, não. CAC estourando, nosso caixa não comportando, tu investia mais dinheiro, não vinha mais lead qualificado. E aí, basicamente, o marketing de indicação salvou a estratégia de aquisição de clientes da empresa. E fez isso, e faz isso até hoje, né? A empresa está aí com um programa rodando, excelente, inclusive. Então, ela preserva o caixa e aproxima você do cliente. É uma dupla de sucesso. Bem legal. Acho que a gente pode vender mais isso, hein? Realmente a gente não vende tanto. Vamos revisar lá nosso conteúdo, nosso material. Alô, equipe Base Viral. Boa, vamos falar mais sobre isso. Alô, time de closers. Exatamente. Bora, vamos falar sobre isso. Porque é fato, não? É fato. Falando um pouquinho do projeto da Viajar Faz Bem, né? A gente aproveitava todos os touchpoints de contato com o cliente para falar do programa de indicação. Sim. Então, se tinha uma coisa que a gente não tinha lá, era vergonha e medinho. Né? A gente não tinha vergonha de querer vender. A empresa vive de vendas. Claro. Então, a gente falava abertamente para o cliente isso mesmo. E, obviamente, né, respeitando o tom de voz da própria marca, que era um tom de voz muito de vender saúde, viagens é saúde. Então, a gente embutia o programa de indicação dentro desse tom de voz, o que dava muito certo. E, obviamente, não ter vergonha, né? E quando não se tem vergonha, lá a gente fazia lives, inclusive, para falar do programa de indicação. Ótimo canal, né? Ponto de contato. Muito legal. Não, chegou um ponto de, por exemplo, a gente bater recorde, assim, de visualização no programa. Bem legal. Então, todos os meses, para tu teres, né? O pessoal saber, a gente fazia uma live para abertura, era uma carteira de clientes, a gente fazia uma live apresentando o programa, o ciclo, a missão de ativação que naquele mês a gente teria no programa de indicação. Então, o cliente ia lá, ele se inscrevia para participar e assistir a gente apresentando. Era uma cultura de indicação. Forte, né? Forte. Bem legal. Forte. Eu acho que a maior parte das empresas, elas não conseguem entender a profundidade. Isso é um desafio do nosso negócio, né? Sim. Quando a gente fala de indicação, indicação, já sei, já faço, não sei o que, já acontece e tudo mais. E aí a pessoa fica ali 10 minutos conversando comigo, ela vê o tanto de técnica, de método, tanto de, talvez, de previsibilidade, dá para dizer, né? O tanto de, realmente, pensamento que existe em cima dessa estratégia. Isso é uma coisa, assim, olha, que quando eu vou te falar, tá? Que, né, vocês foram muito responsáveis por isso, né? De nos apoiar nesse processo todo lá da Viajar, assim, né? E lá nós fazíamos... é algo que era muito legal, quero contar aqui. A gente abria o mês, todo mês, então a gente fazia uma missão de ativação, né? Que, enfim, quem é nosso cliente aí sabe o que eu tô falando, né? Missão de ativação. E aí a gente fazia uma apresentação, primeiro interna para a empresa. E nessa apresentação interna nós rodávamos um quiz. E a gente premiava a galera, né, interna ali, com prêmios de quem acertava as perguntas sobre o programa. Muito legal. Ou seja, é obrigatório saber sobre isso. Porque, era o nosso principal canal de vendas, mais barato, né? Onde os clientes se engajavam demais. Então, a gente fazia direto, assim, entrava em daily com a galera e perguntava, e aí, me fala algo sobre o programa de indicação esse mês. Então, é cultura mesmo. O time saber e fazer parte, né? Não só o marketing, vendas, né? Não, inclusive assim, lá o nosso departamento de cobrança, tá? Cobrava o nosso cliente e no final ele dizia, tem um programa de indicação ativo, inclusive tu pode recuperar, no nosso caso lá, tu pode recuperar parte desse teu pagamento aqui agora através de indicações.
E aí a gente tinha outros mimos, né? Pô, a gente tinha um programa lá muito robusto, muito top. Tem até hoje. Acima, desde que só para esclarecer até, quando eu entrei lá, a empresa já fazia algumas coisas de indicação. Eu entrei lá em 2014, no final de 2014, e aí me mudei para Floripa em 2015. A empresa já tinha campanhas de incentivar os seus clientes a indicar, já dava bastante certo. Minha responsabilidade foi chegar lá e profissionalizar, posso dizer assim, isso. Cheguei lá, coloquei métrica, coloquei gestão, enfim, mais previsibilidade e assim por diante. E fiquei 4 anos lá na empresa, basicamente, porque quem não sacou ainda, a gente trabalhou na mesma empresa, né? Eu antes do que a Carol, quando eu saí, bem, né? Você entrou, mais ou menos foi isso, claro, né? Eu me dei bem, né? Pegou eu ali. peguei pronto, né? Eu peguei o filho e só cuidei pra embalar. Pô, levaram pro próximo nível, com certeza. Então, várias dessas coisas que a Carol tá falando são fundamentos de marketing bem feitos, que a gente ouve falar por aí em todos os lugares, em qualquer palestra, em qualquer conteúdo, mas na hora de fazer a gente não faz mesmo. Então, colocar o cliente no centro. Marketing de indicação, como tu falou, e vou te pedir emprestada essa frase para minhas palestras até. Boa. É uma ferramenta que te obriga a colocar o cliente no centro. Porque, afinal de contas, se eu só inventar o que deveria ser o programa de indicação sem perguntar para ele, vou estar, né, num cenário que a gente não quer. Vai dar errado, vou atrair caçador de promoção e assim por diante. E outra coisa que tu falou, que é um fundamento de marketing importante, é o omnichannel, multicanalidade. Isso. Você ouve falar isso em toda a esquina. Isso. Mas na hora de fazer, né, de divulgar alguma coisa, você está pensando só em postar no Instagram ou só em mandar por e-mail. Pô, olha tanto de ponto de contato que tem aqui. É uma daily, é uma live, é um boleto. Time saber, é o rodapé do boleto, é o departamento de cobrança, é o fundo do Google Meet, tem um monte de canal que comunicam, né, e a gente acaba não utilizando. E aí eu queria puxar o seguinte, depois de toda essa experiência, né, com indicações lá na Viajar Faz Bem, o que tu traz e tá utilizando agora, vamos dizer, do outro lado do balcão, né? Quais são as coisas que tu tem, né, trazido ou para nossos clientes ou até para usar aqui na própria empresa? Eu fico muito feliz. Eu gosto muito de marketing de indicação, então eu fico muito feliz, assim, pô, quem já, né, se tem nossos clientes aí ou, né, pessoas que já passaram pelo nosso processo comercial e interagiram comigo, eu sou uma entusiasta do tema também, sabe? Não, assim, é algo que, pô, eu sei que dá certo, sei que gera resultado. Hoje, de todo o aprendizado lá na Viajar Faz Bem, o primeiro, né, é você entender que não é bala de prata e não é imediatismo. Então, eu sempre converso com os clientes sobre, cara, vamos construir um canal perpétuo de aquisição de clientes para ti, né? E através disso, uma excelente comunicação, você consegue cada vez mais gerar resultados em cima do teu programa. Então, eu sempre faço uma comparação, vou fazer aqui também, que é uma comparação de, tráfego pago, se tu quer mais lead, coloca mais dinheiro. Não necessariamente dá certo, mas a gente tenta, né? Sim. Agora, marketing de indicação, não. Se tu quer mais lead, você se comunica mais com o teu cliente. Então, olha que problemão. Para você ter mais lead, você vai ter que falar mais com o teu cliente. Sim, lembrar mais vezes, dele, né? Sabe? Ouvir mais ele. Então, eu sempre falo isso. Não ter vergonha. Respeita teu tom de voz. Eu escuto muitas vezes aqui dizendo, não, mas né, o nosso cliente, ele é um cliente mais assim, mais assado. No final do dia, somos todos clientes, né? E nesse universo aqui de disputa de clientes, né? Naquela lojinha estreita ali que a gente fica mexendo, ali é bem concorrido. Mas dentro da tua piscina ali, né? Onde tu já tem os teus peixes pescados ali, né? E tu cuida deles, presta um bom serviço. Claro que tu vai ter resultado com isso. O cara gosta de ti, né? Então, ali é mais saudável, ali é mais seguro, né? Então, pesca ali. Né? Já no teu cercado, já na tua piscina, né? Vai ali fazer isso. Então, respeitando o teu tom de voz, obviamente, eu sempre digo isso. Né? A Viajar Faz Bem, fazia isso muito bem feito. Tem que puxar a sardinha aí pro nosso alçado. Fazia mesmo. É um baita case. Até hoje a gente usa esse case, né? A gente aprendeu muito lá e muito dessa metodologia que a gente tem hoje, o método VPI, veio de lá. Em resumo, Nol, vamos lá, vamos colocar o cliente no centro. Vamos fazer isso virar uma cultura dentro da empresa. Então, não é a responsabilidade do time de marketing, do time de vendas, é de toda a empresa. Né? Todo mundo saber aí o que tá acontecendo. E não fazer economia de canal. Coloca todos os canais a teu favor.
né? E aí, vou ter que dizer que o nosso time aqui ajuda, porque eles, obviamente, mapeiam. Às vezes a gente tá cego mesmo. Quando tu tá numa estrutura, aconteceu lá com a gente. Esse é o nosso trabalho, né? Esse é o nosso A gente trabalho. faz exatamente isso. Quando vocês chegaram lá, a gente tava cego. A gente tinha reduzido, inclusive, os nossos canais de indicação. E aí, pô, vocês foram lá, a gente... Nossa, como é que a gente não tá fazendo mais isso? Então, e aí, obviamente, frequência, né? Precisa ter multicanal e precisa ter frequência, né? Não é mandar um e-mail por mês. Mandar vários contatos por mês. Pode ser diverso. E clusterizar. Né? Quando eu chamo de clusterização, eu estou dizendo o seguinte, não dá para se comunicar do mesmo jeito com quem indica 0, com quem indica 1, com quem indica 2. E aí a nossa inteligência aí da base viral agora entra justamente nisso, que eu acho que é um grande movimento também de colocar aqui, de reforçar, na verdade, porque foram vocês que ensinaram a gente lá, a como se comunicar com o cliente. Você tem vários times. Pode colocar o teu time de vendas, fazer um tipo de contato com quem já tem mais indicações. Pode colocar o teu time de marketing, trabalhar a penetração na tua base para aumentar a tua adesão. Então, tudo isso é o que a gente fez lá. Segmentação também, né? Essa clusterização, segmentação também é um velho fundamento de marketing. É engraçado, o maior feedback que eu recebo quando eu ensino alguém sobre isso é isso. Meu, como é que eu não tinha pensado? É tão óbvio. Como eu sou burro, o básico bem feito funciona. E é exatamente isso. Sou um grande fã de simplificar as coisas. Acho que isso é uma das habilidades que a gente conseguiu ali desenvolver e a gente entrega isso no nosso serviço. Carol, falar um pouquinho de liderança. Tá. Né? O teu trabalho como COO, como C-Level de operações, diretora de operações, ele é um trabalho naturalmente variado, tem muitas responsabilidades diferentes, né? Você transita por muitos lugares. Então, a variação de desafios é muito grande. Como que tu faz na rotina, no dia a dia, para tu te organizar em relação a isso e ter sempre ali produtividade, entregar as coisas, não perder, não esquecer? Como que tu te organiza no dia a dia? Boa essa pergunta, né? Boa essa pergunta. Cheguei até a pensar como que eu me organizo, mas, né, vamos lá. Atenção plena, né? Eu diria que estar em atenção plena quando tu tá com alguém é fundamental, porque aí tu consegue estar com aquela pessoa mesmo, né? Então, tô conversando contigo aqui, né? Tô conversando com o NOL tem uma necessidade, tem uma questão, um desafio. Tô conversando lá com a Brenda. Você tá a Brenda aqui lá, nossa consultora de consultoria lá, né? CS. A Brenda tem uma outra necessidade, um outro desafio. Então, como é que eu apoio na minha liderança em relação a isso? Bom, primeiro, estudo bastante, né? Para conseguir poder dar um bom encaminhamento para aquilo que acontece. Mas, de fato, escuto e faço perguntas. Então, estar presente com todas as pessoas ao mesmo tempo é algo... com todas as pessoas naquele momento é algo decisivo, né? Faça uma coisa bem feita. É fazer valer aquela hora, fazer render aquela hora. A maior parte das pessoas fica dispersa e aí precisa ter retrabalho porque não estava atento, não consegue ter um grau de retenção maior sobre o que foi falado, né? Eu acho que isso é uma skill rara. É uma skill diferente mesmo. A maior parte das pessoas está realmente muito dispersa, muito ansiosa, muito multitask, né? E é treino, né, Anol? É treino também, né? Isso, assim, tu vai treinando, né? Lá na Base Viral, aqui na Base Viral, a gente tem o nosso livro de cultura que nos orienta a isso, né? Que é uma excelente ferramenta, inclusive, de liderança. É você ter um livro que te balize, que te calibra daquilo que tu está executando, né? Então, lá tá citado, né? Tenha foco. Né? Tem a presença com o time. É esse então, principal. O principal é isso. Fala um pouco mais. Que mais? Vamos lá. Não, então eu entendi que é tipo a gasolina. Se não tiver a atenção plena, o carro não anda, não tem gasolina. Com certeza. Além disso, o que tu diria que são as questões mais importantes para conseguir se organizar dentro dessa múltiplas responsabilidades? Além de tu teres uma atenção plena, ter rituais de gestão que te favorecem também. Tá? É algo muito, muito importante. Então, hoje dentro da empresa nós temos nossas dailies, nossas weeklies, nossos viral talks, que é o momento onde a gente se encontra. Então, ter esse ritual muito claro. Isso também gera, né, para o time, o que gera ansiedade? A ansiedade vem de você não saber o que vai acontecer. E tu querer controlar aquilo que tu não sabe o que vai acontecer. Então, quanto mais previsibilidade tu dá dos próximos passos para o teu time, também favorece tua liderança. Porque ele sabe que ele vai ter um pipe review na terça, ele sabe que ele vai ter uma call review na quarta, ele sabe que ele vai ter um one-on-one na sexta.
Então, isso já alivia. O ser humano gosta, né, de previsibilidade. É necessário. Né? É necessário, assim, né? E eu acredito muito nisso no universo do trabalho, tá? A não previsibilidade é um adoecedor. Né? Quando tu tens previsibilidade, isso te favorece, né? Agora, falando um pouco da psicologia também, né? Então, tu tem essa previsibilidade. Além disso, além dessa previsibilidade, e aí, né, tá sendo um grande mentor para mim, os controles e reportes para observar o que vem acontecendo também. Então, quando você sabe exatamente o que metrificar e tu recebe aquelas métricas no prazo suficiente para conseguir corrigi-las ou conseguir potencializá-las, fica muito mais fácil o teu caminho de liderança também. E isso na base viral é algo que a gente executa, com certeza. Sabe, tu falou esse negócio de previsibilidade, eu fiquei pensando numa coisa que eu aprendi uma vez, aí puxando pro lado do marketing. A previsibilidade das pessoas é entregue no marketing a partir daquelas questões que a TV já utiliza há muitos anos. Por exemplo, a gente sabe que todo domingo tem Faustão, toda segunda tem não sei o quê, toda quarta o programa tal, toda sexta tem o Globo Repórter, que era, né? Sei lá. Então, trazer isso para o marketing também é uma estratégia. Quadros nas redes sociais, conteúdos repetidos, versões, episódios, capítulos, todo dia, toda hora, toda semana, todo dia tal, é uma excelente estratégia de marketing também. Porque cola com isso, as pessoas gostam de previsibilidade. Sensacional isso, sensacional esse negócio, assim. Eu nunca tinha correlacionado, mas o feedback do time, inclusive, é um feedback disso, né? Sim. Pô, eu tô preparado para isso. Então, alivia demais, assim. Joia. Que isso. Bom, vou pegar minha colinha pra gente fazer a parte final. Tá bom. Tá bom? A gente vai fazer um bate-bola rápido, são aqui 6, 7 perguntas. Tá. Vou te perguntar, tu pode responder rapidinho em uma frase ou poucas palavras. Vamos lá, primeira. Qual foi o livro que mais te impactou recentemente? Recentemente, Responsabilidade Extrema. Do Joko, não é? Não é do Joko? Eu sou péssima com o nome. Eu também, tanto que não sei. Mas é dos Navy SEALs lá. Pá, cara, que livro. Aquele me impactou. Tá? Esse livro é muito bom, né? Esse livro é muito bom mesmo, assim, ó. Ele me fez enxergar de outro jeito as nossas relações de trabalho mesmo, de vida como um todo. Ele é muito bom. A responsabilidade extrema, Extreme Ownership, tem um vídeo no YouTube também dele, no TED Talk, se eu não me engano. Tem mesmo. Muito legal, ele contando casos de guerra e tudo mais. Esse é um exemplo que eu sempre dou. Times de alta performance, eles deixam pistas, né? Times olímpicos, times militares, times que realizam grandes feitos, eles têm algumas coisas em comum. Comunicação de alta performance, sinais, símbolos, autorresponsabilidade, confiança mútua entre membros, todos eles têm isso. Acho bem legal. Vale a pena deixar o julgamento de lado e ler. Bem legal. Tá? Não importa. Um baita livro. Não importa. Deixa de lado e lê. Um hábito que te ajuda a manter o foco. Um hábito que me ajude? Eu tenho. Resposta verdadeira. Pode falar, vai. Não, tem que ser a primeira que vem à cabeça. A primeira que manter o foco. É engraçado isso aí, mas o real é oficial. Eu tenho um negócio que chama de bolinhas imantadas. Cara, é um negócio da minha filha, meu. É um brinquedo da minha filha. Inclusive, top esse brinquedo aí. Tem que ser grandinho, porque senão engole as bolinhas ali. Mas é um negócio que basicamente é um monte de bolinha de ímãs. Tu fica movimentando ela. E existe uma tese, tá? De que as tuas mãos determinam muito o movimento cerebral teu. Então, elas inibem, quando você está movimentando a tua mão, o teu cérebro inibe a quantidade de sinapses que tu tá tendo por dia, sabe? Naquele momento. Cara, não sei de onde eu tirei essa leitura, não vou dizer, Google, né? Mas tá por aí. E aí, tu consegue permanecer mais no teu foco. Legal. Porque tu está em presença plena com você. Tu tá sentindo a ponta dos teus dedos movimentar um objeto. Então, aquelas bolinhas para amassar ali e tal, esquentar, né? Às vezes, gosto de estresse, coisa do tipo. Sim. Eu uso as bolinhas imantadas. E é verdade, né? A mão revela muito, né? De como a pessoa tá se sentindo. Muito. Tá apertando, está mexendo, está com a caneta, está coçando. Muito. Da linguagem corporal, acho que a mão, ela entrega bastante coisa, né? E é uma vantagem que nós temos, inclusive, para quem é remoto. Porque as mãos sempre estão à mostra. A gente não vê os pés.
Geralmente a gente não vê os pés numa call. Não vê. Né? Mas as mãos tu vê. Então Legal. observa a mão da tua galera. Ela vai dizer bastante. Maior conselho profissional que você já recebeu? Maior conselho profissional que eu já recebi. Queira ser o burro da mesa. Boa. Isso é boa, hein? Cara, queira ser o burro da mesa. Uhum. Queira ser o burro da mesa, com certeza foi o melhor conselho e eu procuro seguir até hoje. Boa. Eu gosto muito dessa também. Eu gosto de aprender. Nossa, toda vez que eu acabei de voltar de um final de semana com o G4. Toda vez que eu volto num final de semana lá com os membros do G4 Club, eu penso, nossa, como eu sou burro e como eu sou pobre. Cara, o pessoal é muito forte. E eu fico, rapidamente... Dá um assim, gás, né? Dá um gás. Dá um gás. E primeiro, quando eu recebi esse conselho, ele aliviou duas coisas em mim. Primeiro, que eu tinha que saber tudo. Então, eu tirei esse peso. E segundo, eu posso aprender muito. Massa demais. Uma frase que você leva como um mantra. Copie. Uma frase em uma palavra. Copie. Cara, agora realmente está sendo meu mantra. Tá? Eu aprendi isso aqui contigo e faz total sentido. Você não tem que inventar a roda toda hora. Uhum. Alguém já inventou e tá rodando. Copia. Os melhores produtos e serviços são cópias, né? iPhone copiou um monte de coisa, McDonald's copiou um monte de coisa, enfim. Juntou num contexto novo, mas não criaram, né? Eles só copiaram. Exatamente. Claro, né? Um conselho bem bom para os closers aí. Bem bom para a área de vendas. Galera, copia. Alô, galera. Fica atento aí. Carol, uma viagem inesquecível. Escócia. Eu ia chutar essa. A rota do whisky e tudo mais. Edimburgo. As terras altas da Escócia. Uhum. Com certeza tem meu coração até hoje. Inclusive, deixei escrito lá num muro que eu vou voltar aí pro Festival da Escócia em agosto, para quem gosta de boa música e boa bebida, né? Tem lá na Escócia. É um festival incrível. Literatura, música e bebidas, né? Aí o whisky, no caso, para quem é apreciadora. E eu gosto um pouco, não posso beber muito, né? Mas gosto um pouco. Eu me lembro tu contando lá, acho que no jantar da imersão, né? Tu contava, teu olho brilhava assim. Cara, um lugar incrível. Boa, e a última aqui. Se você pudesse voltar no tempo, qual conselho você daria pra Carol de 20 anos? Guarde mais o seu dinheiro. Nossa, essa é dura, hein? Essa é dura. Verdades difíceis de engolir. É verdade. Pô, sendo 100% sincera. O jovem não pensa em nada mesmo, tá né? louco, cara. Eu fico pensando, né? Eu queria... Mas uma coisa a gente tem que reforçar. O Brasil tá falando muito mais aí. Tem muita gente boa produzindo conteúdo sobre investimento. E isso tá ajudando aí a gente potencializar cada vez isso mais nos shoppings. Né? Importante mesmo. Importante. Legal. Carol, prazer conversar contigo. Nosso primeiro, espero que de muitos. Top. Obrigado pela tua hora, né? Nossa agenda aí é complexa. Acho que o pessoal aí vai aprender bastante contigo. Eu gostei bastante do que tu falou. Considerações finais pra gente finalizar aí o episódio. Cara, quero te agradecer infinitamente. É o primeiro podcast que eu gravo na vida. Nossa, sério? Então, fiquei nervosa. Que responsabilidade. Mas foi bem, olhou pra câmera, fez tudo certinho. Mas primeiro podcast, foi incrível. Uma responsabilidade boa e uma confiança muito legal da tua parte de liberar esse espaço aqui da Base Viral para eu falar um pouquinho sobre aquilo que eu acredito, aquilo que eu gosto. Foi incrível. Obrigadão. Tamo junto, Carol. Tamo junto. Tá sendo um prazer essa jornada, já te falei pessoalmente, falo aqui publicamente também. E vamos pra cima, que a gente tem bastante trabalho pra fazer. Tem muito trabalho. Bora lá. Galera, esse foi mais um episódio aqui do nosso Viralcast, seu podcast sobre marketing, vendas e gestão. Hoje, a nossa convidada super especial foi a Caroline Merholtz, COO da Base Viral. Meu nome é Rodrigo Noll, sou CEO da Base Viral e a gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais!